esse corporativismo não funciona em si. Qual é o grupo, tema, projeto, quem é quem, vamos lá? Eu sou Renata, eu sou a diretora. Você já delegou tarefa? Eu já deleguei tarefa. Eu sou a Andréia, sou a porta-voz. Eu sou a Catarina, colaboradora. Fernando, colaborador. Mirei, colaborador. O nosso plano da atividade é a popularização do Código Ambiental e da necessidade de preservação da natureza. O nosso programa é o conhecimento do Código Ambiental e a gente acredita que por meio do conhecimento do Código a gente vai atingir o objetivo de uma maneira que as pessoas elas vão conhecer quais são as leis, qual a importância, por que elas existem e como elas devem ser aplicadas, em especial a estudantes de nível técnico superior, que eles vão ser os profissionais que vão ter que lidar com essas dificuldades e com os impactos da legislação ao longo da sua vida profissional. Então, o nosso projeto ele consiste em oficinas de aprendizagem nas escolas técnicas de nível superior, com atividades de montagem de cartazes e outras atividades relacionadas baseadas no construtivismo, que foi como a gente fez aqui. Pode mostrar um exemplo do cartaz, então, ou o cartaz não pode mostrar? A gente pensou em montar um mapa do Brasil, a bandeira do Brasil, porque ela representa muito a natureza também, verde, florestas, o ouro e tal. Então a gente colocou as áreas de preservação naquelas bandeirinhas com uma fitinha vermelha, né, para chamar a atenção, e porque para realmente começar a disseminar esse conhecimento, porque até para nós isso é uma coisa bem distante. As áreas definidas no caso pelo Código Florestal. Então, nascentes, morros com inclinação superior a 45 graus, restingas, dunas, morros, vegetação de topo de morro, manguezais e matas ciliares. Tá. Então, a gente pensou nos elementos. Os elementos que a gente utilizou foi o seguinte: as áreas definidas pelo Código. Estão lá no quadro, né? Primeiro, a gente precisa conhecer quais são as áreas definidas pelo Código. Porque, justamente, o que a gente... Então deveriam dedicar ao código um tempo maior no início disso? Não, as áreas. Não, as áreas. Conhecer a vegetação daquela área. Conhecer as características... Sim, mas estão usando referência ao código. Então tem que conhecer no código. Sim, o Código. Não, na verdade, a ideia seria formar uma base para que ele entendesse posteriormente o código. Pois é, então primeiro é entender o código. Para formar a base, ele tem que saber o que é o código. É o contrário, exatamente. Primeiro estudar o código e aí a partir disso começar a entender a que ele se refere. Só tem que ler primeiro o artigo. Mas pensando talvez na questão de estudantes que estão entrando na universidade ou estão começando o curso técnico, eles não têm noção do que é uma duna, qual a importância daquela duna para o contexto ambiental e por que daí ao longo do tempo se criou esse código florestal. A ideia vai ser essa. Nossa maneira de nossa linha de raciocínio foi como uma coisa assim, um cone, que o último seria o código ambiental, e a gente iria situando O código é a tarefa de vocês, quer que o código seja conhecido, não é isso? Então o código está fora daquilo ali. O código está fora da questão. Ou para que as pessoas compreendam o código, elas estão usando artifícios para dentro. Então o primeiro artifício é ler o código. E aí, lendo o código, descobrir no código que elemento ele se refere. E aí começar a estudar os elementos de um simples para o complexo. Exatamente o contrário que colocaram. Porque o que vocês querem é o conhecimento, a posição do código. Então o código é a essência do processo. Ele tem que ter entendido inteiro primeiro, no sentido de ler e começar a partir dali particularizar as coisas que estão referidas no código. Então
O exemplo de vocês é um exemplo que mostra claramente essa questão assim, o que é a essência de vocês. Que no caso é o código. Que o código é conhecido. Então ele é o instrumento que precisam trabalhar bastante. Exaustivamente, primeiramente com leitura, e depois nós aumentando a complexidade e compreensão dos significados entre linhas do código. Assim, tá, né? Mas é exatamente isso. Então aí tem quais são os elementos que podem ter. Conhecimento de áreas pelo código. Sim. E o que? Importante das áreas no texto ambiental. Claramente, estão entre linhas. Agora, precisa pegar e usar outros elementos aqui. Que outros elementos devem ser usados no código? Que seria aquele desdobramento. Sim, a gente fez aí essa divisão de elementos. Daí seria conhecimento das áreas definidas pelo código santuário da vida. Viu como tem primeiro ler o código? Então, daí seria... A frase de vocês diz isso, não é isso? É fácil, é fácil. Agora fica óbvio, né? Daí seriam dados, tipo, dados técnicos, assim como localização, onde ocorre mais frequência, espécies típicas nativas, capacidade de abastecimento e distribuição que aquele ambiente proporciona naquele ecossistema, que pode gerar e causar. Sua importância no contexto ambiental, daí sua importância econômica, ambiental, cultural, a biodiversidade e a manutenção do equilíbrio daquele ambiente. Porque a gente pensa assim, existem vários ambientes, várias áreas de proteção. Nossa, tá tudo lá. Nossa, ela fica ali. Várias áreas de proteção e elas podem interferir na sociedade de várias maneiras, inclusive economicamente, culturalmente. Culturalmente, a gente pensa que poderia ser no sentido de existem produtos típicos naturais em alguma região, então se aquilo for afetado, destruído, a cultura daquele local também vai ser destruída e afetada. Ou como numa tribo indígena, por exemplo. A cultura deles é a natureza, o culto à natureza, é viver naquele meio. Então, isso também seria afetado, ia afetar a sociedade deles se fosse... Bem, um exemplo bem prático. O meu certificado fazer um curso de educação ambiental com esse conceito de professor Pereira. Que tipo de materiais você levaria? São 20 alunos que vão fazer o curso. A gente levaria materiais... O que tu teria para cada um aluno, para começar a trabalhar o que quer, ao longo do período? Código, basicamente. Para cada aluno, entendeu? Código para cada um. É isso que você começa a compreender. A essência do que se propõe na educação ambiental tem que pegar e oportunizar para que todos tenham o mesmo acesso àquela informação. Se ficar assim, um tem, os outros não têm, então não avança. Então, no caso de você zera código, primeira coisa, você tem que ter código para todo mundo. Então, é o que a gente brinca quando fala, a hora escolar ali, cada um ganha um exemplar, e depois a gente vai esmiuçando o exemplar. Todo mundo ganha um exemplar, aí vai esmiuçando. Então, faz parte do processo, a gente chegar, mas o código é recente, então vou ter que ter um código para cada um, e começar a leitura. Agora eu vou ter que pegar, em cada momento, eu vou ter que expandir a compreensão, então eu vou ter que ter instrumentos de expansão da compreensão. É filme, é um outro material, é uma revista. E assim eu vou montando até que tem todo organizado. Bom, agora eu posso pôr em prática o procedimento de educação ambiental, entendeu? E não, como às vezes as pessoas sabem. Eu gosto de um assunto que acho fazer que é bacana, vão passar aqui, vão ver a florzinha, a Hare Krishna, Ula, não sei o que lá. E além do grande festa, não chegar a coisa nenhuma. Um exemplo concreto, fazer fim de semana juntar lixo na praia. Isso não é educação ambiental, isso é atividade de lixeira. E não é em fim de semana, faz essa semana. Então, agora, num procedimento em que você está querendo valorizar várias coisas e que uma das tarefas no longo do período é coletar lixo, faz sentido. Fazer isoladamente uma tremenda tolice. Okay? A não ser liberar com o carro um período de limpar alguma coisa. Só isso. No mais, dificuldade de grupo. A ideia do exercício hoje aqui é que esse exercício fosse feito em sequência do exercício de terça-feira. Como houve um conflito de comunicação, constituíram uma equipe terça e uma equipe quinta. Porque a turma que fez o exercício da terça
faria esse exercício com outro olhar. E essa é a ideia. Mas eu mantive o exercício de hoje diferente para poder usar os instrumentos para mais pessoas sobre essas questões, ok? E realmente ele é complexo para quem não fez a etapa anterior. A etapa anterior eu tinha 5 estações que a turma pegou e selecionou ali fora. Em cada estação eu tinha que chegar e analisar coisas e nós discutimos depois aqui dentro sobre o que eles perceberam. Que era um exercício de percepção primeiro para poder chegar nesse aqui que é de execução. Ok? Tá bom? Esse grupo aqui.